I'd like to open my subject Eu this afternoon gostaria de introduzir o assunto by reading John's Gospel, chapter 17, lendo o Evangelho de João, capítulo 17, verse 24. versículo 24. Versículo 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. I learned this verse in English. I learned it by heart. I memorized it. Eu aprendi esse versículo por coração, eu memorizei-o When I was a young man. quando eu era ainda um jovem moço. And I think very often of the profound words that the Lord Jesus spoke. E frequentemente eu penso na profundidade das palavras que o Senhor Jesus falou. He was going to go to the cross of Calvary, Ele estava indo à cruz do Calvário and he was going to pay the price e to ele, redeem me. e ele iria então pagar o preço para me redimir. We can say the Son of God who loved me Nós podemos dizer individualmente, o Filho de Deus que me amou and gave himself for me. e deu a si mesmo por mim. And it's profound for me to think that the creator of the universe E é profundo para mim pensar que o Criador do Universo was alone in a past eternity, estava sozinho numa eternidade passada and he wanted a companion, e ele queria uma companhia and he was willing to go to the cross e ele estava desejoso em ir até a cruz to make provision to have a companion for all eternity. para fazer provisão, para ter uma companhia por toda a eternidade. And he uses this little expression in the New Testament, E ele usa essa expressão no Novo Testamento, essa pequena expressão, with me, comigo. essa pequena expressão que é comigo. And so he was praying to his Father, Ele estava orando a seu Pai and he was asking his Father for you and I e ele estava orando ao seu Pai por você e por mim, to be with him. para que estivéssemos com ele. He didn't pray that his enemies might be brought into subjection. Ele não orou para que seus inimigos fossem trazidos à sujeição. He didn't pray for that the inheritance might be his. Ele não orou para que a herança fosse sua, He prayed for his own. mas ele orou pelos seus. He prayed as he was about to go to the cross Ele orou no momento em que ele estava prestes a ir até a cruz. for what was most upon his heart. E ele orou a partir do seu coração. Era uma oração de coração. With me. Comigo. So I'd just like to contrast a little bit of what they had in the Old Testament and what we have in the New Testament. Então eu gostaria de fazer um pequeno contraste entre aquilo que eles possuíam no Antigo Testamento e aquilo que nós possuímos no Novo Testamento. As to nearness with Christ. A proximidade que temos de Cristo. Let's look in Exodus chapter 34. Vamos ver em Êxodo, capítulo 34. And we'll read verse 1. Vamos ler o versículo 1. 34:1. Então disse o Senhor a Moisés: Lavra-te 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. 24. Oh, me desculpe, é capítulo 24 de Êxodo. Capítulo 24, versículo 1. Depois disse a Moisés: Sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e inclinai-vos de longe. The children of Israel were to worship afar off. Os filhos de Israel deveriam adorar de longe.
And don't you just think of how the blessed Savior longed to have them near to him. E você não consegue pensar de como o bendito Salvador anseia por ter você perto, próximo. It was painful to his heart to have them at a distance. Desculpa, ele está se referindo aos filhos de Israel. O bendito Salvador queria ter os filhos de Israel próximo de ti. It's a pain to his heart to have any one of us at a distance. E assim é uma dor ao seu coração, ao coração do Senhor, ter-nos, qualquer um de nós, à distância dele. But there was no option in the Jewish religion. Mas não havia opção na religião judaica. The high priest could go into the presence of God once every year. O sumo sacerdote podia adentrar a presença de Deus uma vez por ano. And the rest of the people had to stay outside. E o resto do povo deveria permanecer do lado de fora. And I say, it was a pain to the heart of the Lord Jesus. E eu digo, foi uma dor ao coração do Senhor Jesus. They knew him as Jehovah, Eles conheciam-no como Jeová, but we know him as the Lord Jesus Christ. mas nós o conhecemos como o Senhor Jesus Cristo. There's a little tract in English, maybe you have it in Portuguese. Existe um pequeno folheto em inglês, talvez vocês tenham em português também, Jesus is Jehovah. que é intitulado Jesus é Jeová. Let's read chapter 25 of Exodus, verse 8. Vamos ler o versículo 8 de Êxodo, capítulo 25. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. In the midst. No meio deles. Isn't it wonderful how the Lord Jesus desired to be in the midst of his people, his Old Testament saints? Não é maravilhoso que o Senhor Jesus tenha desejado estar no meio do seu povo no período do Antigo Testamento? And he made provision so that they could come as close as they were allowed to come. E então o Senhor fez provisão para que eles pudessem chegar tão próximo quanto eles podiam chegar, eram permitido que eles chegassem. So let's read verse 22. Vamos ler o versículo 22. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. And so the Lord not only wanted to meet with his people and have them in his presence, Então o Senhor não queria apenas encontrar-se com o seu povo e tê-los em sua presença, he wanted to communicate with them. ele queria comunicar, ter comunhão com eles. But it was all at a distance. Mas era tudo a uma certa distância. Now if we turn to the New Testament, Mas agora, se nós abrirmos no Novo Testamento, we can read in Acts chapter 2. podemos ler em Atos capítulo 2. Let's read chapter 2, verse 1. Versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. And then we'll read in verse 41 and 42. Versículos 41 e 42. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. So the Lord made provision in the Old Testament so that the saints could come into his presence. Então o Senhor havia feito provisão nos tempos do Antigo Testamento para que os santos pudessem chegar à sua presença. And he gave them times of feast days that they could enjoy his presence. E o Senhor então deu a eles, ao seu povo, períodos de festas, períodos festivos em que eles podiam desfrutar da sua presença. So if we read in Leviticus chapter 23, Por exemplo, se nós lemos em Levítico capítulo 23, we could read about the Passover. nós poderíamos ler acerca da Páscoa, We could read about the Feast of Unleavened Bread, da festa dos pães asmos, the Feast of Tabernacles, a festa dos tabernáculos, all those feasts. todas aquelas festas. And the children of Israel would gather themselves together. E os filhos de Israel então se reuniriam para festejá-las. And they had a divine center, a physical place, E eles também possuíam um centro divino, um lugar físico,
At first, it was the tabernacle, A princípio fora o tabernáculo, and then there was the temple, e depois então houve o templo. and then in the Lord's day, when the Lord Jesus was here, E então no tempo do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus estava aqui na terra, there was a place, and it was called Herod's temple. havia um lugar que era chamado Templo de Herodes, The temple that Herod had built. o templo que Herodes havia construído. So that whole system of things had become corrupted. E todo aquele sistema de coisas havia se tornado corrupto. But I want to concentrate on the times, the occasions that the Lord has provided Mas eu gostaria de me concentrar agora nas ocasiões que o Senhor proveu, for you and I to Pra- come into his presence. para que eu e você viéssemos adentrar a sua presença. And what we have here in verse 42 of our chapter 2 E o que nós temos aqui no versículo 42 de Atos 2 is what some of our brethren used to call the key assembly meetings. é o que alguns irmãos costumavam chamar as reuniões chaves de assembleia. There's maybe 9 or 10 meetings of Existe, the assembly. existe algo como que 9 ou 10 reuniões de assembleia. Some of them are meetings with the Lord in the midst, Algumas delas são reuniões com o Senhor no meio, and other meetings are where we come together as believers and enjoy something of Christ. e as outras reuniões são quando nós nos reunimos enquanto crentes e desfrutamos alguma coisa de Cristo, alguma porção. Maybe I'll list those meetings, the assembly meetings. Talvez eu irei listar as reuniões de assembleia. So we have the assembly reading meeting, Nós temos a reunião de leitura, we have the assembly open meeting, nós temos a reunião aberta, and we have the breaking of bread, nós temos o partir do pão, and we also have the administrative meeting, for discipline, nós temos a reunião administrativa para a tomada de disciplina and we also have the prayer meeting. e também temos a reunião de oração. And then there's some other meetings. Oftentimes we have a fellowship meeting. Nós temos também algumas outras reuniões, frequentemente nós temos a reunião de comunhão, We have a gospel meeting or Nós temos- Sunday school. nós temos a reunião de pregação do evangelho, nós temos a escola dominical, We have a fellowship meeting. Did I say that? I'm sorry. So we have the gospel meeting. We have the fellowship meeting. We have an address, like here. nós temos também, por exemplo, uma reunião endereçada, uma pregação para crentes, como nós estamos tendo agora. But at an assembly meeting, Mas numa reunião de assembleia, it's a meeting where the Spirit of God has gathered us into the presence of the Lord Jesus é uma reunião em que o Espírito Santo nos reuniu na presença do Senhor Jesus so that we can be with Him. para que nós possamos estar com Ele. Do you have a sense of being in the presence of the Lord Você tem um senso de estar na presença do Senhor when you come to remember Him in His death? quando você vem para lembrar dele em sua morte, no partimento do pão? It will make a difference in your thinking. Isso fará uma diferença no seu modo de pensar. I will give you an example. Eu te darei um exemplo. When I was a young man and I was in the workplace, Quando eu era um jovem e estava no trabalho, traveling a lot and Estava- working hard estava viajando bastante, trabalhando bastante in the automotive business, no mundo dos negócios automotivos, né? I would come home at night sometime on a Wednesday night, Eu iria chegar de noite em casa, numa noite de quarta-feira, and it was a reading meeting or a prayer meeting. e havia então, promovida pela Assembleia, uma reunião de oração e uma reunião de leitura. And I would say to myself, I think I'm just too tired to go to the meeting tonight. E eu pensava comigo mesmo, eu acho que estou muito cansado para ir para a reunião de oração esta noite. And sometimes I didn't go. E algumas vezes eu não fui. I'm ashamed of myself to say that. E eu estou envergonhado de mim mesmo ao dizer isso. But I began to say something different. Então eu comecei a dizer algo diferente. I would come home and I would say, I think I'm too tired to go into the presence of the Lord tonight. Eu passaria a dizer então, à medida que eu chegava em casa de noite cansado, eu diria: eu estou muito cansado para estar na presença do Senhor essa noite. Ooh, I would say,
maybe I'm not too tired to go into the presence of the Lord tonight. Então eu consideraria melhor isso. E talvez eu dissesse, talvez eu não esteja tão cansado assim para estar na presença do Senhor. And I would remember some of the expressions that the Lord Jesus uses. Eu gostaria de lembrar também de algumas expressões. Eu então me lembraria, me desculpe, de algumas expressões que o Senhor Jesus usou, Like we read in John's Gospel 17. como nós lemos no Evangelho de João, capítulo 17. Father, I will that they also whom thou hast been given me be with me. Como se diz, Pai, aqueles que tu me desse, eu quero que eles estejam comigo. Well, let's talk about some of these assembly meetings. Bom, vamos falar um pouco dessas reuniões de assembleia. And so in Acts chapter 2:42 it says they continued steadfastly in the apostles' doctrine. E aqui no versículo 42 nos é dito, então, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, Fellowship, na comunhão, the breaking of bread, no partir do pão and in prayers. e nas orações. And I think we all believe that the breaking of bread is the most important meeting. E eu penso que todos nós temos esse pensamento de que a reunião de partimento do pão é a reunião mais importante. And we might wonder, why is it that the apostles' doctrine is spoken of first? Então nós podemos imaginar por que então aqui no versículo 42 a doutrina dos apóstolos é mencionado primeiro. It's because we need to know the teaching of the apostles É porque nós precisamos saber da doutrina, do ensinamento dos apóstolos, to know the doctrinal significance of what it is. para que nós venhamos a saber a significância doutrinal daquilo, do que é. To come into the presence of the Lord Jesus Para que então nós venhamos adentrar na presença do Senhor Jesus and to remember him in his death. e lembrá-lo dele em sua morte. And so the apostle Paul was used of God to bring out the doctrinal significance. Could you repeat this one? The apostle Paul was used of God to tell the saints the doctrinal significance. Então o apóstolo Paulo foi usado por Deus para ensinar os discípulos a significância doutrinal. Before we turn to 1 Corinthians 10, I'll make this. There's three little phrases in English. Antes de nós abrirmos em 1 Coríntios capítulo 10, existem essas três frases em inglês. Maybe you can remember them in Portuguese in some way. Talvez vocês possam lembrar delas de alguma forma em português, de alguma maneira. The apostles' doctrine makes the fellowship. Que diz mais ou menos assim: a doutrina dos apóstolos forma a comunhão. The breaking of bread expresses it, O partir do pão expressa a comunhão. and prayer maintains it. E a oração mantém a comunhão. And so we need the apostles' doctrine. We need the New Testament. Então nós precisamos da doutrina dos apóstolos, nós precisamos do Novo Testamento. And those New Testament epistles to know Nós precisamos conhecer essas epístolas do Novo Testamento. how to serve the Lord acceptably E por meio delas entendermos, conhecermos como servir o Senhor agradavelmente, de maneira aceitável. and to come into his presence with reverence and godly fear. E então nos achegarmos à sua presença com reverência e temor piedoso. So let's look at 1 Corinthians 10. Vamos ver em 1 Coríntios capítulo 10. Verse 16, 17. Versículos 16 e 17. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Now we know that in the Gospels, Matthew, Mark, Luke, Bom, nós sabemos que nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, we have the Lord Jesus. It explains that he took the loaf and he broke it. nesses evangelhos, nos é dito que o Senhor Jesus tomou o pão e ele partiu o pão. He instituted it
he showed the disciples how to break bread. E então ele instituiu e ensinou, mostrou aos discípulos como deveria se partir o pão. Sometimes we learn by someone telling us. Algumas vezes nós aprendemos por meio de uma pessoa falando para nós. Sometimes we learn by an example. Às vezes nós aprendemos por exemplos. And in this way, the Lord Jesus taught the disciples how to do this. E dessa forma, por meio de demonstração, o Senhor Jesus ensinou seus discípulos como fazer. But the church wasn't formed. Mas a igreja ainda não havia sido formada. And he spoke, and it was from a Jewish perspective. E então ele falou a eles, o Senhor falou aos seus discípulos de uma perspectiva judaica. But Paul speaks from a Christian perspective. Mas Paulo fala aos discípulos de uma And- perspectiva cristã. And if we just turned over to chapter 11, verse 23, E se nós formos ao capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 23, he says, I have received of the Lord. ele diz: Eu recebi do Senhor. And so it was a revelation from the Lord Jesus Então, tratava-se de uma revelação do Senhor Jesus to the church. para a igreja. And he said that this remembrance of the Lord E então ele disse que esta lembrança do Senhor would be until he comes, seria até que ele retornasse. at the end of verse 26. No final do versículo 26 do capítulo 11, até que venha. He also says that when we do it, E ele também diz que quando nós fazemos essa celebração, we announce to the world and we announce to one another nós anunciamos ao mundo e uns aos outros that Christ died. que Cristo morreu. And we remember how he died, E nós nos lembramos, então, nos recordamos de como ele morreu. but we remember him on the resurrection day. Mas nós nos lembramos dele no dia da ressurreição. So in Acts chapter 20, it says that they met on the first day of the week. E então, lá em Atos capítulo 20, nos é dito que eles se reuniam no primeiro dia da semana. So all that was Jewish was tied to the Sabbath day. Atos 2:20, me desculpe. Então, todo o sistema judaico estava preso, amarrado ao sábado. But the Christian doesn't have a command. Mas o cristão não tem um mandamento. But it was the habit of the saints to meet together on the resurrection day. Mas era um hábito dos santos reunirem-se no dia da ressurreição To be in the presence of the Lord Jesus, who died for them e estarem na presença do Senhor Jesus, que havia morrido por eles, on the first day of the week. no primeiro dia da semana. And to remember that Christ is no longer in the grave, E então lembrarem-se de que o Senhor já não está mais na sepultura, but that he did die. mas que ele passou pela morte, que ele morreu. Now you know that the neighbors are watching you, Vocês sabem, os nossos vizinhos nos observam. some of them are not saved, Alguns deles não são salvos. and they don't want to be reminded that Christ died. E eles não querem serem lembrados de que Cristo morreu. They don't mind remembering that he was born into the world. Eles não se preocupam, eles não se importam de que Cristo nasceu nesse mundo. But, Eles não se importam em lembrar de que Cristo veio a esse mundo. but they don't like to remember how he died. Me desculpe, eles gostam de lembrar, Não se pode lembrar que ele nasceu, mas não gosta de lembrar que ele morreu. eles não se importam em lembrar que ele nasceu e não gostam de lembrarem que ele morreu. But brethren, it's the source of all of our blessing. Mas irmãos, isso é o Senhor, é a fonte de todas as nossas bênçãos. And God has arranged that we can remember week by week. E Deus proveu para que nós pudéssemos lembrar do Senhor em sua morte semana após semana. So he speaks in chapter 10 of the cup of blessing. Então ele nos fala aqui no capítulo 10 de 1 Coríntios do cálice de bênção. Why is the cup first? Por que ele menciona o cálice primeiro? Because
it represents the blood of Christ that was shed. porque ele representa o sangue de Cristo que foi derramado. Because what Paul explains here in this verse 16 Porque o que Paulo explica aqui nesse versículo 16 is that it's the communion or the fellowship é a comunhão of the blood of Christ. do sangue de Cristo. It's like this. God wanted you to come into his presence without any fear. É algo mais ou menos assim. Deus quer que você chegue à sua presença sem nenhum temor, But your sins had to be gone. mas os seus pecados tiveram de ser retirados. In the Old Testament, the sins were covered. No Antigo Testamento, os pecados eram cobertos. That's what we read in well, we didn't read it in Exodus, but the sin was covered by the blood that was sprinkled. Nós não lemos a passagem particularmente em Êxodo, mas nos é dito que os pecados eram cobertos, eram espargidos com sangue. That's what atonement means, a covering. Isso é o que significa propiciação. Expiação. It's not expiation. It's just a covering atonement. Just a covering. Propiciação. Significa propiciação e significa uma cobertura. A cover. But when the blood of the Lord Jesus was shed, Mas quando o sangue do Senhor Jesus foi vertido, our sins were washed away. os nossos pecados foram lavados de uma vez para sempre. In the darkness, God placed my sins and yours, if you know him, he placed them on the Lord Jesus. Naquelas horas de trevas, Deus colocou os meus pecados, os seus pecados de todos que conhecem o Senhor Jesus sobre seu filho. He was the sin offering. Ele era a oferta pelo pecado. And God treated his son just like he would treat sin. E Deus tratou o seu filho do mesmo modo como ele trataria o pecado. God judges sin, Deus julga o pecado, not the Father. That's the relationship of the Father and the Son. não o Pai, mas Deus julga o pecado. And God forsook his son. E Deus abandonou, desamparou o seu filho. And when the judgment was finished, E quando o juízo então estava terminado, he dismissed his spirit. ele entregou o seu espírito. He died. Ele morreu. There's a man in heaven that knows what death is. Existe um homem no céu que sabe exatamente o que significa a morte. We don't really understand it very well. Nós não entendemos exatamente muito bem. But after he was dead, he shed his blood. His blood was shed. Mas depois que ele foi morto, então o seu sangue foi vertido, foi derramado. And so you see the price of being able to have you in his presence Então você pode observar qual foi o preço de ter você e eu em sua presença, na presença do Senhor. without any fear. Sem nenhum temor, The price was the blood of Christ. o preço foi o sangue de Cristo. He wanted you to be with him. Ele queria que você estivesse com ele. He wanted to enjoy your company, Ele queria desfrutar da sua companhia and he was willing to pay the price. e ele estava desejoso em pagar o preço. And so the cup on the table doesn't represent the judgment. Então, o cálice sobre a mesa não representa o juízo. It represents the blood of Christ that was shed Representa o sangue de Cristo que foi vertido to bring us into communion with God, para nos trazer a comunhão com Deus, into the closest place possible, do lugar mais próximo possível, not as saved sinners, não como pecadores salvos, but as sons and daughters, mas como filhos e filhas, heirs of God, Herdeiro- joint heirs with Christ. herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. And you can address God as your Father. E agora você pode dirigir-se a Deus como Pai. Moses wouldn't dare Mo- call God his Father. Moisés jamais ousaria chamar a Deus de Pai. David didn't call God his Father, Davi não chamou Deus de Pai, but you call God your Father. mas você chama a Deus de Pai. The price was the blood of Christ. E o preço para isso foi o sangue de Cristo.
And so he desires that you and I might come into his presence on the Lord's Day morning Então ele deseja que você e eu nos acheguemos à presença do Senhor na manhã do dia do Senhor, no primeiro dia da semana, to remember him in his death, para lembrá-lo dele, para lembrar dele em sua morte, to be with him para estarmos com ele, just for a little time. apenas por um pouco de tempo. Now, how do we prepare for that time? Mas como nós nos preparamos para esse momento? If we're taken up with the ball game on Saturday night, Se nós ficarmos ocupados com futebol durante o sábado à noite, we won't be thinking too much about the death of Christ. nós não estaremos pensando muito a respeito da morte de Cristo. The older brethren used to remind us Os irmãos mais antigos costumavam nos lembrar: don't go out on Saturday night. não saia durante o sábado à noite. Stay home and read the scriptures. Fique em casa e leia as Escrituras. Spend time in the presence of the Lord. Despenda algum tempo na presença do Senhor. Read about what he did for you. Leia acerca daquilo que Ele fez por você. And then on the Lord's Day morning, get up and read something of the sufferings of Christ. E então, no domingo de manhã, acorde cedo e leia algo acerca dos sofrimentos de Cristo. And then they used to tell us then there might be some praise and thanksgiving. E então eles costumavam nos ensinar dessa forma, fazendo dessa forma, poderá haver então algum louvor e ação de graças When we remember him in his death. quando nós nos lembramos dele em sua morte. You know, brethren, it's very easy just to give out a hymn. Vocês sabem, irmãos, é muito fácil simplesmente dar um hino. It doesn't take much exercise of heart. Não requer muito exercício de coração. But if you've been reading something of the sufferings of Christ Mas se você estiver lendo algo acerca dos sofrimentos de Cristo and something of the glory that is the future glory that is his, e algo acerca da glória futura que lhe pertence, the Spirit of God might use you to read some of those passages at the breaking of bread. então o Espírito de Deus poderá usar a você no partimento do pão para ler essas passagens. And you know what praise is and worship? E vocês sabem o que é louvor e adoração? It's the overflow of a heart that's filled with Christ. É o transbordar de um coração que está preenchido por Cristo. So I just would like to encourage each one here, those that are brothers, Então eu gostaria de encorajar cada um que está aqui, aqueles que são irmãos, to make sure that the heart is prepared to be in the presence of the Lord. de certificarem-se de que os seus corações estejam preparados para estarem na presença do Senhor. And in an audible way, you will be able to exercise your priesthood. E de uma maneira, então, audível, você estará apto a exercitar o seu sacerdócio. And then those that are sisters, E então, aquelas que são irmãs, you're priests as well. você também é um sacerdote. And you can exercise your priesthood silently. E você pode exercitar o seu sacerdócio de uma maneira silenciosa. And the Lord is pleased with those sacrifices of thanksgiving and praise. E o Senhor está satisfeito com esses sacrifícios de ação de graças e louvor. There have been times when I sat beside a godly sister in the breaking of bread, Houve momentos em que eu sentei ao lado de uma irmã piedosa na reunião de partimento do pão. and I had been thinking about a hymn to possibly give out, E eu estava pensando quanto a um hino que eu possivelmente poderia dar, or a scripture to read. ou alguma passagem das Escrituras que eu poderia ler. And I see the sister turn in her Bible to that passage of scripture. E eu vi então essa irmã abrindo exatamente nas Escrituras que eu pensava em dizer. There's a sister that's in communion with the Lord. Existem irmãs que estão em comunhão com o Senhor. And in a sense, I believe she's exercising her priesthood. No caso dessa irmã, eu creio ela estava exercendo o seu sacerdócio. Anyway, we have these little expressions in connection with the remembrance of the Lord. I encourage you Então, de qualquer forma, nós temos essas expressões concernentes à lembrança do Senhor, ao memorial do Senhor. E eu encorajo a vocês to read Paul's doctrine a ler a doutrina de Paulo and what he teaches about the breaking of bread. e o que ele ensina quanto ao partimento do pão, acerca do partir do pão. Now we come to the
reading meeting, perhaps the Apostles' Doctrine. Agora nós vamos tratar da doutrina dos apóstolos, da reunião de leitura. We have the reading meeting, the address, Nós temos a reunião de leitura, nós temos a reunião pregação para crentes, uma reunião endereçada, or the open meeting. ou a reunião aberta. We have very little time, but let's look at the reading meeting. I think it's Nós temos muito pouco tempo, mas vamos ler acerca da reunião de leitura. let's read 1 Timothy chapter 4, Primeira Epístola a Timóteo, capítulo 4, verse 13 and 14. versículos 13 e 14. E além disto, aprendem também a andar ociosos. Desculpa, eu estou lendo o capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 13 e 14. É isso? Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Let's read the next two verses too. Os próximos 2 versículos também. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. And then let's just hold our place there Então, segurando essa passagem aqui, and turn to the last chapter of Colossians. vamos abrir no último capítulo de Colossenses. And we'll read verse 16. Colossenses, capítulo 4, versículo 16. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. So we read in Paul's ministry the fact that they read the letters. Então nós vemos no ministério de Paulo o fato de que eles liam essas cartas. And what he's referring to in 1 Timothy 4 E aquilo que ele está se referindo em 1 Timóteo capítulo 4 is the public reading of the scriptures é a leitura pública das Escrituras and the teaching of what those scriptures mean. e o ensinamento do que significa essas Escrituras. In the Old Testament, you remember Ezra stood up in the book of Nehemiah Vocês se lembram no livro de Neemias que Esdras se levantou em meio ao público and he read the word of God e então ele leu a palavra de Deus and then he gave the sense of what those scriptures meant. e deu então o sentido do que significava aquelas Escrituras. The Old Testament saints were expected to know the Old Testament. Os santos do Antigo Testamento era de se esperar que eles soubessem as Escrituras do Antigo Testamento, Particularly the first 5 books of the Bible. particularmente os primeiros 5 livros da Bíblia. They were to know those books inside out. Eles deveriam conhecer esses livros, esses primeiros 5 livros, por assim dizer, de cabo a rabo. But you and I are in the Christian era. Mas eu e você estamos na era cristã. We're members of the body of Christ. Nós somos membros do corpo de Cristo. We're part of the bride of Christ. Nós somos parte da noiva de Cristo. He expects us to know the New Testament inside out. E ele espera que nós conheçamos muito bem, de capa a capa, por assim dizer, o Novo Testamento. He's told us of his future glory. Ele nos disse no Novo Testamento acerca das suas glórias futuras, From a Christian perspective de uma perspectiva cristã, in the New Testament. no Novo Testamento. And he's also told us of all that he has accomplished at the cross of Calvary E ele também nos contou tudo aquilo que ele cumpriu na cruz do Calvário, for the glory of God para a glória de Deus and for our blessing. e para a nossa bênção. He's gone to great expense and great effort Ele despendeu muito e exerceu muito esforço to tell us all about it. para nos dizer tudo acerca disso, tudo que respeita a isso. And we should know our New Testament inside out. E nós deveríamos conhecer muito bem, de capa a capa, o nosso Novo Testamento. One of the ways that God
made provision that we would know it, Uma das maneiras pelas quais Deus fez provisão para que nós conheçamos o Novo Testamento, that he would gather the saints to be in the presence of the Lord Jesus, uma dessas provisões é em que ele nos reúne na presença do Senhor Jesus to read the Word of God. para lermos a palavra de Deus. And those that are indwelled with the Spirit of God E aqueles que são habitados pelo Espírito de Deus would be led by the Spirit of God serão então guiados pelo Espírito de Deus to minister the truth. para ministrar a verdade. You know, there's a difference between reading the scriptures in our homes Vocês sabem que há uma diferença entre lermos as Escrituras em nossas casas and reading the scriptures in the assembly. e lermos as Escrituras na Assembleia. Remember, Mary sat at the feet of the Lord Jesus. Lembre-se de que Maria, sentada aos pés do Senhor, She heard his word. ela ouvia a sua palavra. She had personal time with the Lord Jesus. Ela tinha um tempo pessoal com o Senhor Jesus. She was intelligent. Ela era inteligente, Intelligent as to the purposes of the Lord. inteligente quanto aos propósitos do Senhor. Mr. Darby makes the comment O irmão Darby faz um comentário quanto a isto. that she had the intuition of affection for Christ. Could you repeat this? She had the intuition of affection for Christ. Maria possuía intuição de afeição pelo Senhor Jesus. She didn't go to the grave on the first day of the week. Por exemplo, ela não foi até a sepultura no primeiro dia da semana. Mary Magdalene went. Maria Madalena foi. Peter went running to see. Pedro foi correndo ver. Many other disciples, they didn't understand. Muitos outros discípulos não entendiam, But Mary was in communion with the Lord. mas Maria, irmã de Marta, estava em comunhão com o Senhor. She knew he was risen. Ela sabia que ele havia ressuscitado, She didn't go to the grave. e então ela não foi à sepultura. Don't you want to have that kind of communion with the Lord? Você não gostaria de ter esse tipo de comunhão com o Senhor? To trust his word? De confiar em sua palavra? So she had individual relationship with the Lord. Então ela possuía um relacionamento individual com o Senhor. She heard his word in his presence Ela ouvia sua palavra na sua presença as an individual. como uma indivídua. But isn't it wonderful to be able to be gathered by the Spirit of God Mas não é maravilhoso sermos reunidos pelo Espírito de Deus with the other brothers and sisters in the assembly com os outros irmãos e irmãs na Assembleia to read the Holy Scriptures para lermos as Sagradas Escrituras in the presence of the Lord Jesus? na presença do Senhor Jesus Cristo? Because you know, he says, where two or three are gathered together Porque vocês sabem, ele diz, porque onde estiverem 2 ou 3 unto my name, reunidos para o meu nome, there am I ali estou eu, in the midst of them. no meio deles. And so the Spirit of God gathers us to where Christ is in the midst. Então o Espírito de Deus nos reúne no local onde Cristo está no meio. And so I have a conscious sense in my soul Então eu possuo o senso consciente em minha alma, when I come into the reading meeting à medida que eu venho à reunião de leitura, that I'm coming into the presence of the Lord. de que eu estou me achegando à presença do Senhor. Now, in the old days, they used to have a reading meeting in Mr. Darby's day. Vocês sabem que em tempos mais antigos, nos tempos do irmão Darby, eles costumavam ter reuniões de leitura. And they would ask him questions, and he would read the passages of Scripture. E então os outros irmãos perguntariam ao irmão Darby diferentes perguntas, e então ele abriria as Escrituras e responderia-lhes a partir das Escrituras. Not only Mr. Darby, but other gifted brethren. Não apenas o irmão Darby, mas também outros irmãos que eram dotados. And it wasn't an assembly meeting. E não tratava-se de uma reunião de assembleia. But today it's a little bit different. Mas hoje é um pouco diferente. I believe it's an assembly meeting. Eu creio que seja uma reunião de assembleia. And we should value the privilege E nós deveríamos valorizar o privilégio of coming into the presence of the Lord Jesus de nos chegarmos à presença do Senhor Jesus to read his word, para lermos a sua palavra, to learn of what he did at the cross of Calvary, para aprendermos quanto àquilo que ele fez na cruz do Calvário, to learn of his love and his grace,
para aprendermos do seu amor e de sua graça, to learn of the doctrines of Christianity and to value them. para aprendermos acerca das doutrinas do cristianismo e valorizá-las, darmos o devido valor a elas. Well, we also have the open meeting in 1 Corinthians Bom, nós também temos a reunião aberta em 1 a Coríntios, 14, I think it is. eu penso que seja o capítulo 14. Yes. Let's read verse 29, 30. 29 a 33. Only these two or from 29 to No, 29 to 33. Vamos abrir então em 1 aos Coríntios, capítulo 14, dos versículo 29 até o 33. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. And then let's turn back and read verse 3. Vamos ler também 3 and 4. os versículos 3 e 4 desse mesmo capítulo. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. So this is an assembly meeting, Então, isso trata-se de uma reunião de assembleia, and it's a meeting that was the Apostle Paul spoke of, e é uma reunião acerca da qual o apóstolo Paulo falou, an opportunity for the prophets to speak. que tratava-se de uma oportunidade dos profetas dizerem, falarem. Now, sometimes we think that a prophet was used of God to tell the future. Às vezes nós temos a ideia de que um profeta era usado por Deus para predizer o futuro, para falar de coisas futuras. And in the Old Testament, the prophets did tell something of the future, E no Antigo Testamento, alguns profetas de fato falaram de eventos futuros, but the meaning of a prophet, Old Testament and New Testament, mas o significado de profeta, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, is an individual who walks in communion with the Lord, significa que é um homem que anda em comunhão com o Senhor and he has a message from the heart of God to his people que possui uma mensagem do coração de Deus para o seu povo, at a particular time. num determinado momento. And so we read in chapter 14 and verse 3, Então nós lemos no capítulo 14, versículo 3, and it tells us that his work is threefold. fala que a obra de um profeta é de um triplo aspecto. So he can edify or he can build up the saints Ele in their pode, knowledge. ele pode edificar, ele pode contribuir para a instrução do crente. So he builds them up in their knowledge of the scriptures they might not be clear on. O profeta pode instruir aos crentes em particulares passagens acerca das quais eles não estão assim tão instruídos. And then he has the ability to exhort them. Ele também possui a habilidade de exortá-los. Exhortation speaks to the conscience. Exortação fala à consciência. And a prophet stirs up the people of God. E o profeta desperta o povo de Deus. He doesn't scold them. Ele não os escalda. He doesn't scold the people of God. O profeta não escalda o povo de Deus. The people of God belong to him. O povo de Deus pertence a Deus. The saints of God don't belong to the prophet. Os santos de Deus não pertencem ao profeta. But he stirs them up with the word of God. Mas ele os encoraja, os anima, os desperta com a palavra de Deus. You could read the little book of Haggai. Você pode ler o livro de Ageu. There's a wonderful, the 7 little encouragements that Haggai gives. Ali existem 7 maravilhosos encorajamentos que Ageu deu.
And he stirs up the people of God. E ele desperta, anima o povo de Deus. And then they began to build. E então eles começam a construir. There was fruit for God. E há então fruto para Deus. But then the prophet, he discerns that the saints of God, Vocês sabem que o profeta ele discerne that they're having a difficult time. Ele discerne que os santos de Deus estão passando por um período difícil. And God might use him to comfort the saints. E então Deus pode usar o profeta para confortar, para consolar os santos. It really has the thought of speaking to the heart. Isso traz a ideia de falar diretamente ao coração. And so, this is an assembly meeting. Essa é uma reunião de oração. Desculpa, é uma reunião de assembleia. The saints are called together at the open meeting. Os santos são reunidos na reunião aberta. We call it an open meeting, but it's a prophetic meeting, a meeting for the prophets. Nós a chamamos de reunião aberta, mas é uma reunião profética, é uma oportunidade para os profetas falarem. And just think of it. In the presence of the Lord Jesus. E apenas pense sobre isso, na presença do Senhor Jesus. God uses a brother Deus usa um irmão to build up the saints para edificar os santos in their minds as to different scriptures, em seus entendimentos quanto a diferentes escrituras, or to stir up their consciences because they're getting sleepy, ou para despertar as suas consciências à medida que eles estão adormecendo, por assim dizer, or to comfort their hearts. ou para confortar os seus corações, consolá-los. And so, it says here in verse 31, or verse 29, No versículo 29 diz, he says 2 or 3. ele diz 2 ou 3. Why is it 2 or 3? Por que é 2 ou 3? Why isn't it just one? Por que não é apenas um? Because when God speaks in comfort to his people, Porque quando Deus fala para consolar o seu povo, often there's 2 witnesses. frequentemente tem 2 testemunhas. Adequate testimony, you might say. O que nós podemos chamar de testemunho adequado. Sometimes there's abundant testimony. Algumas vezes existe um testemunho abundante. And so generally speaking, the message of the prophet is short. Mas, falando em termos gerais, a mensagem de um profeta é geralmente curta. And the saints are to judge what he says E os santos devem julgar aquilo que o profeta está dizendo. as to whether or not it's a message from the heart of God. Se trata-se ou não de uma palavra, de uma mensagem de Deus. Me desculpe. So he says you may all prophesy one by one. Aqui o apóstolo Paulo diz que eles poderiam profetizar um de cada vez. I wanted to speak a little bit about the prayer meeting. We're almost done. Eu gostaria de falar agora um pouquinho sobre a reunião de oração. Nosso tempo está quase acabando. Will you forgive me? I only spoke for half an hour. Vocês vão me perdoar porque eu falei apenas por meia hora. Maybe 2 more minutes. Talvez apenas mais 2 minutos. In Acts chapter 2, 42, Em Atos 2, versículo 42, it says they continued. nos diz que eles perseveravam, eles continuavam. Has anyone here begun in the path of faith? Alguém aqui já iniciou o caminho da fé? Have you begun in your life in the assembly? Você já começou a sua vida em assembleia? Have you begun to come into the presence of the Lord Jesus? Você começou a vir na presença do Senhor Jesus? Have you begun to consider that you're coming into the presence of the Son of God? Você está considerando, iniciou a considerar que você está vindo à presença do Filho de Deus, à presença do Senhor Jesus? A good beginning is a good thing, Um bom começo é algo bom, but a good ending is even better. mas um término bom é ainda melhor. And it takes courage, it takes endurance E isto requer coragem, requer vigor to continue. para continuar, para perseverar. And so they continued steadfastly Então eles perseveravam, era uma expressão forte.
They gave the Lord the desire of his heart. Eles deram ao Senhor o desejo do seu coração. He wanted to have his people in his O presence. Senhor queria ter o seu povo em sua presença. They gave him his heart's desire. E eles, então, os seus discípulos, deram a ele, ao Senhor, o desejo do seu coração. The last thing is he speaks of prayers. E a última coisa que ele fala aqui nesse versículo 42 é acerca das orações. The assembly prayer meeting. A reunião de oração da Assembleia. You know, you can read many of the prayers in the New Testament. Vocês podem ler acerca de várias orações no Novo Testamento. Read some in the Old Testament if you want. Você pode ler acerca de algumas no Antigo Testamento, se você desejar. They're all short. Todas elas são curtas. They're all very specific. Todas elas são muito específicas. And the Lord may lay on the heart of those in the assembly E o Senhor pode colocar no coração daqueles que estão na Assembleia to pray about a certain thing. para orar, colocar no coração dos irmãos para orar enquanto há um assunto específico. And the prayer meeting is not always convenient. The assembly prayer meeting is not always convenient. So, Peter, when he was in prison, E nem sempre uma reunião de oração é conveniente. Pedro, quando estava na cadeia, it was in the middle of the night. era no meio da noite. The whole assembly. It says many brethren that they were there in the house of Mary, or of John Mark's mother. Eles estavam reunidos no meio da noite na casa, em assembleia, em caráter de assembleia, na casa da mãe de João Marcos. They were praying for one thing, Eles estavam orando por uma coisa. and the Lord answered their prayer. E o Senhor respondeu à oração deles. You could read in Acts chapter 4, they prayed in the assembly prayer meeting. Vocês podem ler em Atos capítulo 4, eles oraram numa ocasião de reunião de oração. And the whole building shook. E o lugar onde eles estavam, o prédio inteiro, se moveu. You know, brethren, there would be power in the assembly if we were at the assembly prayer meeting. Vocês sabem, irmãos, haveria força, poder na Assembleia se nós estivéssemos na reunião de oração. Instead of the most neglected meeting among us, E ao invés de ser a reunião mais negligenciada em nosso meio, it should be the most well-attended meeting. ela deveria ser a reunião mais bem atendida, mais bem frequentada. Because it expresses the dependence of the saints. Porque ela expressa a dependência dos santos. Picture this. The saints of God, so weak. Imaginem só isso, os santos de Deus tão fracos. The enemy so powerful. O inimigo é tão poderoso, More powerful than we think. muito mais poderoso do que nós pensamos. He never gives up. E ele nunca desiste. But the saints of God come into the presence of the Lord Jesus. Mas os santos de Deus, vindo à presença do Senhor Jesus, And they cry to the Lord for the preservation of the brethren, e clamando ao Senhor pela preservação dos irmãos, for the blessing of the saints. clamando pela bênção dos santos. They come into the very presence of the Lord Jesus. Eles chegam à própria presença do Senhor Jesus. So let's remember when there's a prayer meeting, Então vamos nos lembrar de que quando há uma reunião de oração, we have a privilege of coming into the presence of the Lord Jesus. nós temos um privilégio de chegarmos à presença do Senhor Jesus To pour out our hearts and to thank Him, e derramar perante Ele o nosso coração e agradecê-lo, but also to ask Him for Ma- different things. mas também de pedirmos a Ele por coisas específicas. Our time is up. Nosso tempo acabou. Let's ask the Lord's blessing. Vamos pedir pela bênção do Senhor. Our loving God and our Father, Nosso amado Deus e Pai, we thank Thee for our Lord Jesus Christ. nós agradecemos a Ti por nosso Senhor Jesus Cristo. And we thank Thee, Lord Jesus, that Thou hast told us about Thy heart's desire. E nós agradecemos a Ti, Senhor Jesus, porque Tu nos disseste quanto aos desejos do Teu coração, To have us in Thy presence, de que Tu queres que estejamos na Tua presença,
the closest place possible in this world, o lugar mais próximo possível nesse mundo, with thyself in the midst. contigo mesmo em nosso meio. Help us to value those occasions, Ajuda-nos a valorizarmos essas ocasiões and help us to be prepared in our spirits e ajuda-nos a estarmos preparados em nossos espíritos to be in thy presence. para estarmos na tua presença. So we ask thy blessing upon thy precious word Assim nós pedimos pela tua bênção sobre a tua palavra in our fellowship now at the meal, e também pela tua bênção em nossa refeição, a nossa comunhão que teremos agora na refeição, that it might be sweet and Christ exalting. para que possa ser doce e exaltar a Cristo. We ask it and give thanks Nós pedimos e agradecemos in the precious name of our Lord Jesus Christ. no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém.